Das cinzas do 5-0 sofrido na decisão da Champions League em Munique, a Inter de Milão ressurge na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tendo a possibilidade de transformar luto em glória através de um novo capítulo que começará a ser escrito sob o comando do técnico Christian Chivu. Bom, a temporada 2024-2025, que até meados de abril se apresentava como um verdadeiro conto de fadas aos torcedores interistas, que naquele momento vislumbravam a possibilidade da conquista da tríplice coroa, terminou de forma melancólica como o pior dos seus pesadelos, representado primeiramente pela queda nas semifinais da Coppa Itália, seguido do vice-título italiano e, por fim, para completar a cereja do bolo, pela derrota por 5-0 na decisão da Champions League. Mas o pior de tudo foi a forma pela qual essa avalanche assolou a Inter de Milão. A começar porque a eliminação nas semifinais da Copa Itália deu-se diante do eterno rival Milan através de um acachapante revés por 3-0 no estádio San Siro. Por sinal, o mesmo Milan que já havia derrotado a Inter por 3-2 de virada na decisão da Supercopa da Itália. Então, por conta destes e outros 3 clássicos, a Inter de Milão não venceu nenhum dos 5 derbys della Madonnina disputados na temporada, colecionando 3 derrotas e 2 empates no período. E exatamente um mês depois, veio o duro golpe sofrido pelos Nerazzurri na Série A, que, embora tenha sido definida na última rodada, foi decidida na penúltima, depois que a Inter de Milão deixou escapar a gigantesca oportunidade de adentrar a última rodada do campeonato na liderança da tabela, ao ceder o empate em 2-2 à Lazio aos 45 minutos do segundo tempo no estádio San Siro, ao cometer um pênalti convertido pelo veterano Pedro. Com isso, o Napoli, que havia empatado 100 gols com o Parma, se manteve no topo da classificação e, ao vencer o Cagliari na rodada final, superou a Inter, que mesmo com o triunfo sobre o Como, perdeu a intensa batalha pelo Scudetto por um mísero ponto de diferença a 8 dias da finalíssima da Champions League contra o PSG. Pois é, e a derrota por 5-0 na decisão da Champions League eu não preciso nem falar, né? A maior goleada sofrida por um clube numa final de Champions League em todos os tempos. Por exemplo, um resultado bem diferente daquele 1-0 sofrido na decisão do torneio continental em 2023 diante do Manchester City em Istambul. Na realidade, esse 5-0 sofrido pela Inter é o 7-1, né, na história do clube italiano, o que retrata que será muito difícil clube, torcida e jogadores curarem as feridas que permanecerão abertas durante um longo tempo. E as sequelas causadas por esse 5-0 na capital da Baviera acometeram muito rapidamente a Inter de Milão, né? A julgar pela inesperada saída do treinador Simone Inzaghi 48 horas após o segundo vice-título europeu da Inter num curto espaço de 3 anos. O Simone Inzaghi, que transferiu-se ao Al Hilal da Arábia Saudita. Bom, e apesar da última imagem ser a que sempre permaneça viva na memória, então esse 5-0 na decisão da Champions League, a derrota para o Milan na semifinal da Coppa Itália, a perda do título italiano para o Napoli nas últimas rodadas da Série A, é inegável que Simone Inzaghi realizou um excelente trabalho ao longo dos 4 anos à frente da Inter de Milão. Vide a conquista de um Scudetto, 2 Coppa Itália, 3 Supercopas italianas, além de tê-la conduzido a 2 finais de Champions League. Portanto, como não poderia deixar de ser, o impacto gerado pela inusitada saída de Simone Inzaghi foi enorme, abalando as estruturas da Inter de Milão, cuja principal intenção era trazer Cesc Fábregas para sucedê-lo no cargo. Obviamente em razão da boa campanha realizada pelo Como na Série A sob o comando do treinador espanhol. Todavia, com a negativa por parte do técnico Cesc Fábregas e do próprio Como, restou à Inter de Milão apostar todas as suas fichas em outro jovem treinador para ocupar o antigo posto de Simone Inzaghi, como é o caso de Christian Chivu,
de 44 anos de idade. Vale ressaltar que este será apenas o segundo trabalho de Cristian Chivu fora das quatro linhas, depois de uma boa passagem à frente do Parma nessa última temporada, lembrando que ele assumiu o time da Emília-Romanha, ocupando a zona da degola na 18ª e antepenúltima posição da Série A a 13 rodadas do término do campeonato, e mesmo assim o salvou do rebaixamento em função das 3 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 14 gols marcados e 13 sofridos, que foram suficientes para deixá-lo na 15ª colocação. E além dessa boa passagem pelo Parma, outro fator determinante para a Inter contratar Cristian Chivu foi o fato dele ter trabalhado nas categorias de base do clube, uma vez que ele dirigia o time sub-21 da Inter desde 2021, o que significa que ele tem um amplo e profundo conhecimento das jovens promessas da Inter de Milão, bem como do clube como um todo, né? Pois, para quem não se recorda, Cristian Chivu defendeu as cores da Inter de Milão dentro das quatro linhas, inclusive integrando a equipe campeã da Tríplice Coroa, liderada por José Mourinho na temporada 2009-2010. E cara, eu disse no vídeo postado depois da final da Champions League, no qual não me debrucei tanto sobre a Inter de Milão, que o traumático vice-título europeu em Munique culminaria num grande processo de reformulação no clube italiano. Isso porque aquela decisão contra o Paris Saint-Germain era a última de muitos jogadores do atual elenco interista. Então, a chegada de Cristian Chivu reforça a tese de que um novo ciclo está se iniciando na Inter, o que também fica claro através das chegadas dos novatos Luiz Henrique, ex-Olympique Marseille, e Pitar Sušić, ex-Dinamo Zagreb. A propósito, Pitar Sušić certamente deve ter trocado algumas mensagens ali com o conterrâneo e ex-volante da Inter de Milão, Marcelo Brozovic, antes de ter aceitado se juntar ao clube italiano neste meio de ano. Inclusive, o volante croata vem sendo um dos destaques da Inter neste período de treinamentos que antecede a estreia da equipe na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Torneio este em que a Inter estará no grupo E, ao lado de River Plate Monterrey e Urawa Reds. Deste modo, muito provavelmente veremos os três tenores do meio-campo interista, formado por Nicolo Barella, Henrikh Mkhitaryan e Hakan Çalhanoğlu, ser desfeito no Mundial, dando lugar a uma composição mais jovem, intensa e dinâmica, com Nicolo Barella, Pitar Sušić e David Fratesi, que confirmou a sua permanência no clube em meio aos rumores de uma possível transferência ao Napoli ou até mesmo ao Milan. Taticamente, a Inter de Milão não sofrerá tantas mudanças pelo fato do ex-comandante do Parma também ser adepto a um sistema com 3 zagueiros, como é o caso do 3-1-4-2. Logo, a única diferença é que ele não joga com um meia específico criando as jogadas, como optava Simone Inzaghi, tendo Hakan Çalhanoğlu exercendo a função. Neste caso, Cristian Chivu prefere escalar um volante à frente dos 3 zagueiros para dar maior proteção à defesa. Bom, então diante de todo este cenário, é fato que o aspecto que mais preocupa a Inter de Milão no momento diz respeito à parte psicológica. Pois como chegará animicamente a Inter para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA? Abalada é pouco depois daquele 5-0 em Munique. E o mesmo podemos dizer em relação à parte física, pois a Inter já percorreu uma árdua e longa maratona aí durante toda a temporada e ainda tem um último sprint para dar em solo norte-americano. E com as pernas cansadas, é óbvio que isso fica ainda mais difícil. Sabendo disso, o treinador Cristian Chivu vem tendo conversas em particular com cada um dos seus atletas a fim de criar um ambiente mais leve e aliviar a tensão no grupo de atletas, principalmente naqueles mais exaustos psicológica e fisicamente, como são os casos dos senadores, como são chamados na Itália, os líderes do grupo, né? Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Nicolo Barella e Lautaro Martinez. Paralelamente, Cristian Chivu já avalia os atletas junto à comissão técnica e vem trocando figurinhas com a diretoria da Inter sobre a contratação de outros reforços, além de Luiz Henrique e Pitar Sušić,
neste meio de ano. De qualquer maneira, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA saberemos ao certo se Christian Chivu implementará logo de cara sua nova identidade de jogo na Inter de Milão, ou se dará aos veteranos do plantel a última investida para seguirem a trajetória de sucesso desde os tempos de Simone Inzaghi. Contudo, seja lá qual for a decisão de Christian Chivu, eu acho que essa competição veio num momento muito bom para a Inter de Milão, pois tanto o clube quanto os jogadores terão a chance de respirar novos ares, recarregar as energias longe da pressão de Milão e, assim, ganhar uma injeção de ânimo para ao menos saber lidar com o trauma sofrido em Munique na próxima temporada. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu deixei na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!